Corinthians processa Vai de Bet, vou te contar toda essa história agora. Hugo, goleiro do Flamengo, é cotado para o Timão e se anima com a ideia de jogar no Poderoso. Demissão de Antônio Oliveira e Sampaoli no Timão, vou te trazer a atualização agora. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Antes de partir para as principais notícias, vou passar uma atualização importantíssima do Palácios. O Palácios não joga mais este ano, isso porque ele fez uma nova operação no joelho, dessa vez com o Dr. Joaquim Grava e com outro médico que o acompanha desde que ele era mais jovem, então ele não joga mais esse ano pelo Timão. Demissão no Corinthians, o técnico Danilo, que comandava a equipe sub-20 do Corinthians, acabou de ser demitido e entregou seu cargo junto com toda a sua comissão técnica. Na nota oficial do Corinthians, abre aspas, na manhã desta quinta-feira, dia 20, o Sport Clube Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Danilo de Andrade e sua comissão técnica da equipe sub-20. Deixam o clube auxiliar Vinícius Marques, Moisés Campos, preparador de goleiros, e o preparador físico Renan Lima. Danilo comandou o Timãozinho de 2022 até o presente momento. O clube agradece toda a dedicação e profissionalismo neste período e deseja sucesso na sequência das carreiras. Danilo, embora tenha levado as crias do Terrão a vencer a copinha do presente ano, não vem tendo uma boa atuação no Brasileirão da categoria e não resistiu à goleada para o Cruzeiro por 6-0 que aconteceu na última terça-feira e acabou sendo demitido do Corinthians. Fato este que não é isolado no Corinthians. Outro que corre sérios riscos de ser mandado embora muito breve é Antônio Oliveira. Inclusive, Antônio Oliveira deu uma desconversada sobre a pressão vivida no Corinthians e voltou a pedir reforços. O Corinthians perdeu na noite de ontem, quarta-feira. Fomos superados pelo Internacional. A pressão sobre Antônio Oliveira aumentou ainda mais. Questionado sobre a possibilidade de deixar o cargo, o treinador apontou que essa pergunta não deveria ser feita para ele. Nas falas de Oliveira, abre aspas, eu só controlo as minhas decisões e as decisões que tomo como treinador. A minha área de competência é a área técnica. A área da administração e gestão esportiva não competem a mim. Terá que perguntar a outra pessoa. Aquilo que me compete é continuar a trabalhar. Sei o que estou a fazer. Sou teimoso pra caramba e com o reajuste que vamos fazer no mercado, vamos ficar mais fortes e vamos diminuir o tempo do primeiro turno que nós perdemos alguns pontos que não deveríamos. Agora é descansar e pensar no próximo jogo contra o Atlético. Finalizou Antônio Oliveira. Antônio Oliveira não vem numa fase muito boa no Corinthians, assim como o Corinthians em geral também não está numa fase muito boa. E buscando superar essa má fase, o Antônio Oliveira vem pedindo à diretoria reforços e já tem um bom tempinho isso. O treinador acredita que não tem peças suficientes no elenco e em meio aos 10 desfalques que temos hoje, vê as opções ficarem ainda mais escassas. No banco de reservas do jogo de ontem contra o Inter, por exemplo, apenas 6 das 12 opções estão no profissional há pelo menos um ano, sendo que Biro, Matheus Araújo e Moscardo foram promovidos em 2023. Em meio ao aumento da pressão, o treinador português terá alguns dias de preparação até mandar seus atletas novamente aos gramados. O próximo compromisso do Corinthians será contra o Atlético Paranaense no domingo pela 11ª rodada do Brasileirão. Nação corintiana, eu quero saber o que você achou da atuação do Corinthians na noite de ontem. Foi muito ruim? Insuficiente? Bom, eu quero saber de você, deixe nos comentários. E como a saída de Antônio Oliveira já está sendo discutida nos bastidores, surgiu Jorge Sampaoli como opção para comandar o Corinthians. Vale ressaltar que o Corinthians acabou de entrar no Z4 devido à péssima atuação do jogo de ontem. Segundo informações de vários setoristas, os dirigentes do Corinthians já estão discutindo a demissão de Antônio Oliveira. As críticas que eram feitas de modo velado, hoje, a princípio, são realizadas de modo aberto. Um dos nomes que tem sido bastante especulado no Parque São Jorge é o de Jorge Sampaoli, que coleciona passagem por Santos, Atlético Mineiro, Flamengo, todos esses aí no futebol brasileiro. Porém, atualmente ele está sem clube. Seu último trabalho foi justamente em 2023, quando esteve no comando dos cariocas acima citados. Somou 20 vitórias em 39 jogos, mas saindo de uma forma negativa com um aproveitamento que não empolgou. A questão é que o argentino estaria disposto a voltar ao Brasil, mesmo que, como sempre, exija que contratações sejam feitas para que tope dar início ao novo trabalho, ainda mais nas condições atuais do Corinthians. É importante ressaltar
que não existe qualquer tipo de negociação em andamento neste momento, até porque Antônio Oliveira ainda segue no cargo, mesmo que bastante pressionado pelo nível péssimo apresentado pela equipe. Vale lembrar que, segundo as informações, o Antônio Oliveira só cairá caso ele receba os reforços e não consiga render com os reforços que ele receberá no meio do ano. Nação corintiana, Jorge Sampaoli para substituir o Corinthians, está aprovado? Eu quero saber de vocês, participem nos comentários, lembrando que eu respondo todos os comentários. Falando em contratações, o Corinthians está mirando o goleiro Hugo do Flamengo e vasculha mercado. A intenção da diretoria corintiana é encontrar um novo nome para a posição antes da saída de Carlos Miguel, que deve ocorrer já no final do mês. O nome da vez é Hugo Souza, de 25 anos, apelidado de Neneca. O jogador trabalhou com Fabinho Soldado no Flamengo, o que facilita as conversas para um possível acerto. Inicialmente, o Corinthians trata com cautela a possibilidade de contratá-lo e avalia as condições financeiras para tal. Assim como Carlos Miguel, Hugo Souza chama atenção pela sua altura. O goleiro tem 1,99, subiu ao profissional do Flamengo em 2019 e tem 71 jogos como profissional no clube. Hugo estava emprestado pelo Flamengo ao Chaves de Portugal, que acabou sendo rebaixado no campeonato nacional. O goleiro jogou 27 partidas e sofreu 54 gols, praticamente 2 gols por partida. Em entrevista recente, Hugo disse que deve retornar ao clube carioca com o término do empréstimo. Chaves tinha uma opção de compra fixada no contrato de 1.200.000 euros, quase 7 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos, mas não quis exercer esse direito. O valor se aproxima do que o Corinthians pagaria na contratação de Santos do Fortaleza. Lembrando que o Fortaleza já se posicionou oficialmente e não vai negociar o goleiro Santos. A direção do Timão não descarta contratar até 2 jogadores para a posição. No entanto, neste momento, a prioridade é encontrar um nome de consenso para assumir a posição de titular. O Corinthians esteve próximo de acertar com o goleiro Santos, atualmente reserva no Fortaleza, que tem passagens pelo Atlético Paranaense e Flamengo, além de convocações para a seleção brasileira. Santos, que tem 34 anos, foi aprovado por Antônio Oliveira e pelo Departamento de Inteligência do Futebol do clube. A ideia do Corinthians é realmente ter um homem mais experiente para dar sequência até o final do ano. A negociação com o Santos caminhava para um desfecho positivo ainda nessa semana, porém, como eu disse antes, o Fortaleza não quis negociar o jogador. Santos foi comprado pelo Leão do Pice por $1.300.000, sendo 2 parcelas de $500.000, uma que já foi quitada e a outra vai vencer em 2025, e outros $300.000 eram condicionados ao desempenho do jogador no clube cearense. Como eu já disse antes e não vou repetir os nomes, foram mais de 10 nomes oferecidos ao Corinthians de goleiros para exercer a função de titular. Porém, como são muitos nomes, não vou ler aqui um por um, mas o mais destacado deles foi Guilherme Ochoa, o goleiro de 38 anos, que tem 5 Copas do Mundo no currículo. O goleiro mexicano chegou a ser oferecido para o Corinthians, porém, devido às questões salariais, de idade, de negociação, não se concretizaram. Nação corintiana, o goleiro Hugo do Flamengo, famoso Neneca, tá aprovado no Corinthians? Eu quero saber de vocês, participem nos comentários. Informação importantíssima do caso da VaideBet. O Corinthians acaba de notificar a VaideBet sobre a rescisão de contrato que fizeram com o Corinthians. O Corinthians negou responsabilidade por ações de terceiros e cobrou uma dívida de R$6.300.000. O Timão questiona o porquê da ruptura unilateral do contrato e afirma que não tem qualquer responsabilidade por atitudes de uma empresa terceirizada. Na notificação, o Corinthians também aponta o uso indevido do escudo do Timão em promoções e em jogos eletrônicos, alegando violação de direitos autorais e uso da imagem do clube, mesmo após a rescisão do contrato. Isso quer dizer o quê? Que eles ainda continuavam usando o escudo do Corinthians em algumas promoções. A VaideBet, para quem não está sabendo, acionou uma cláusula anticorrupção devido à investigação sobre a intermediação do patrocínio, envolvendo uma empresa de fachada. O Corinthians, no entanto, afirmou que pagou a comissão de forma correta e isso foi comprovado pela delegacia de polícia e não está envolvido em repasses a terceiros. Segundo o clube, a transferência foi feita para a rede social Mídia Designer Limitada de Alex Cassundé, que repassou pouco mais de R$1 milhão para a empresa de fachada New Way Soluções. É justamente esse repasse que o Corinthians não tem como controlar. O repasse
da intermediária para uma empresa laranja, da qual eles nem sabiam dessa existência. Nação corintiana, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha se informado de tudo que aconteceu no Timão. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Até a próxima. Tchau, obrigado.